A segunda pergunta seria sobre o processo das eventuais fraudes que o Chico Xavier teria cometido. Sim. Isso aí é outra coisa. O Chico gostava de fazer pesquisa com as outras pessoas. Foi isso que nós estávamos fazendo com essa Otília Diogo. Você está entendendo? É outra coisa. Vocês sabem que esse negócio da Otília Diogo, escreveram livros, muita gente veio defender a gente, todo mundo tem. A nossa intenção não tem nada a ver com aquele negócio. Você vai pesquisar um médico, você responde por aquilo que você viu na hora. Antes ou depois, você não tem nada a ver com isso. Agora, se você não pegar tudo que é médico que aparece, você não pesquisa ninguém. Você vai pegar 10 médicos, às vezes 8 deles fraudam. O que é? Você está pesquisando, você mete o pau. Eu mesmo, depois eu fiz pesquisa, depois que mexeu o movimento espírita, com dezenas de médicos, eu fui para ver até o Agpaua, nas Filipinas. O povo não entende nada disso, eles não sabem da minha vida. Agora, o que é que se passa? Eu vi, por exemplo, o Thomas Grimoto. O homem tem ectoplasma fora de série, mas ele também fraudava. E daí? O Mirabelli foi fora de série, os maiores médicos que o Brasil já teve. Eu estudei tudo sobre o Mirabelli. No fim da vida, ele estava fraudando. Como é que é isso? Então você tem que ver. Agora, eu sigo, e até esse povo aí precisa de ouvir, é isso. Que Allan Kardec falou mais ou menos uma sentença da seguinte maneira: é melhor, o ideal é a pessoa rejeitar 99 verdades a aceitar uma mentira. Isso aí me ensinaram nas aulas de moral cristã, no catecismo espírita. Eu nunca pude esquecer, era isso que eu sempre levei. Então, eu sempre tive uma verdadeira antipatia pelo processo da mentiraria. Então eu sempre combati isso. Agora, o que se passa com o Chico? Eu não conhecia bem o Chico, aquilo foi desenvolvendo a situação toda, mas quando eu já levei ele para lá, eu já tinha feito algumas experiências com ele na questão de psicografia. Mas aí, o que se passa? Ele, quando a gente instalou tudo, já tinha comunhão espírita cristã em Uberaba, a gente já tinha uma casa, aquela coisa toda, minha mãe estava lá, ajudava a gente. Naquela ocasião tinha até a Ana, que fazia comida para a gente, que era de casa, fora de série, a moça e tal. O que se passa? Eu vi que ele estava fazendo umas sessões que eu não participava, que eram as sessões da Sheila, que eu chamava. Sessões, e às vezes falavam dos perfumes da Sheila. Eu falei assim, eu não vou nisso, que é ele que está fazendo. Eu não via que o Chico tivesse olorização, que é esse fenômeno, e que nem ele tivesse esse nível de capacidade de ectoplasmia dos outros médicos. Eu nunca vi isso nele. Então, eu nunca participei daquilo. Mas, um dia, como era casa, aquele negócio todo, um dia ele saiu, foi lá para ver um negócio no correio, não sei o que, na cidade. Eu estava atendendo os outros, quando eu acabei de atender, fui em casa, cheguei, o armário dele estava com a porta aberta. Eu então fui lá para fechar a porta do armário. A hora que eu fui fechar a porta do armário, eu vi um saco cheio de frasco. Eu falei assim, o que é isso? Aí fui olhar, estava aquele cheiro de rosa. Aí fui olhar o que era, como é que eram os troços, aquele monte de frasco. Tinha alguns que estavam cheios, tinha muitos que estavam vazios. Aí eu comecei a analisar os negócios. Eu disse, eu não estou entendendo o que o Chico faz com isso. Como é que eu nunca vi essas coisas? Aí, examinei tudo, tipo detetive, caladinho, em casa, vendo o que é que se passava. E chamei ele de lado, depois que eu verifiquei tudo. Ele arranjava os frascos, presta atenção. E hoje, aí na internet, tem lá um cara que viu isso também. Escreveu lá. Naqueles dados lá que me deram aí sobre os blogs do povo, tem um cara lá que está falando a mesma coisa que eu vi. O problema é o seguinte, o que eu averiguei na ocasião? Que ele usava os perfumes que eram comprados na Viagem de Ouro, em São Paulo. O perfume era de rosa. Rosa era o perfume dessa ex-enfermeira da guerra, que era a Sheila, a irmã Sheila, como eles chamavam. Agora, o que se passa? Existe um pequeno objeto que coloca perfume dentro, se aperta assim, aquilo exala na hora. Tudo indica que é o que ele usava lá na história. Agora, o que eu vi que ele usava é que ele depois pegava aqueles frascos e julgava no esbarrancar da mata do carrinho que a tinha lá até hoje.
em que esse homem falou que ele é que era um dos taxistas que levava o Chico para estudar fora. E ele foi lá e foi examinar e viu que era tudo viado de ouro, os frascos do perfume, tudo de rosa, que aquilo tudo ficou impregnado, cheirava tudo o negócio. Agora, o que é que se passa? A hora que eu vi aquilo tudo, eu então chego para o Chico e falo assim, eu quero combinar uma coisa com você. Eu já tinha um trato com ele, que eu ia trabalhar e ajudar tudo para expandir as coisas dele toda, mas ele já sabia que eu era contra tudo quanto era mistificação e fato. Que eu não tinha temperamento, eu tinha uma verdadeira idiosincrasia a esse processo. Eu já sabia que eu só estudava fenômeno desde pequeno. Esse negócio das 99 verdades e uma mentira, eu já falava isso todo dia, eu sabia. Aí o Chico, na minha frente, começou a chorar. Eu falei assim, Chico, eu não quero fazer você chorar. A única coisa então que eu te peço é o seguinte, a minha intenção não é essa, eu nunca mais vou fazer advertência nenhuma, nem combinar com você qualquer coisa aqui, mas tem uma coisa, eu nunca vou participar dessas sessões. Você pode fazer o que você quiser, nessas eu não entro. Aí ele falou assim, mas meu filho, eu não posso desencorajar essas pessoas, todas elas confiam, isso aí ajuda tanta gente com a situação toda. Eu falei assim, Chico, você é autêntico nessa sua psicografia, nas coisas que nós recebemos, esse negócio todo, não precisa disso. As consciências são muito avançadas, esses espíritos encarnados são bons, vocês são bem intencionados, a gente não precisa estar fazendo fajutagem, sujeira dessa história. Para que uma farsa nesse negócio? Eu falei assim, não, mas esse povo, eu não consigo viver sem esse processo. Aí eu falei assim, então, você segue, nessa eu não estou. Agora, isso, quando aconteceu, eu já estava instalado no Uberaba, as coisas estavam tudo daquele jeito. Ele ainda fez muitas sessões da Sheila enquanto eu estava lá. Vocês nunca viram fotografia minha com qualquer sessão dessa com ele na Sheila. No entanto, as outras de sessão pública de psicografia, tem milhares delas por aí, porque essa eu participava. Agora, o que se passa? Uma coisa era o Chico Xavier com esse processo de mistificação a respeito, porque ele queria ajudar os outros. A intenção dele era boa, mas não tinha discernimento nenhum, é aquilo que nós estávamos falando. E outra coisa, é ele participar sendo os outros médiuns. Ele fez pesquisa, inclusive com o Peixotinho, que era autêntico, que tinha ectoplasmia, tudo isso. Ele fez com muitos outros. Ele viu muito processo de efeito físico com outras pessoas. Agora, o problema é esse dele. O povo aí na internet está pensando que as duas coisas é uma coisa só, não tem nada a ver. São coisas diferentes. Agora, o que se passa? Eu, a partir daquele dia, eu vi e falei assim, eu não posso confiar nas coisas todas dele. Eu vou ajudar em tudo que eu posso, até o dia que eu vou deixar tudo isso. Naquela ocasião, eu já sabia, porque quando nós começamos a trabalhar, eu falei com ele, você não espera que eu vou ficar o resto da vida com você. E eu ainda falei com ele bem claro a situação da seguinte maneira, ele admitia tudo isso. Agora, eu penso que lá no fundo, ele esperava que eu fosse mudar com o tempo, devido à parafernália daquele monte de gente, a liderança do trabalho de assistência nosso. Eu falei assim, eu não vou. O meu problema é estudar o processo de fenômeno pelo lado científico, ver o caso de discernimento, de racionalidade, de lógica. Eu quero é ver por esse aspecto, porque a ciência é o menos pior dessas linhas de conhecimento toda que tem por aí. Não é nem a filosofia, nem a religião para mim, nem a arte. O processo é a ciência. Então eu falei com ele, a minha diferença, o meu argumento com ele me reconheceu na seguinte maneira. Eu falei assim, Chico, veja bem você. Você se chama de Chico Xavier. Você não fez nem o curso primário. Agora, eu não, eles me chamam de Valdo Vieira, meu nome inteiro, eu não tenho apelido aqui. Outra coisa, eu estou terminando o meu, naquela ocasião eu já estava terminando, já estava no fim. Eu estou terminando meu 2º ano de curso superior. A minha responsabilidade nessa minha vida é enorme, você não tem. Você não chegou a estudar, você pode fazer essas suas coisas do jeito que você quer aí e levar isso tudo pela tarefa da consolação. Mas eu não estou nessa. Eu tenho que entrar na tarefa do esclarecimento. Eu já fiz, são 2 cursos superiores, eu tenho que responder por isso. Como é que fica a minha programação de vida? Como é que fica isso? Então,
eu comecei a falar para ele, olha, o Espiritismo fala muito em tarefa da consolação. Eu sou da tarefa do esclarecimento. Não adianta esse povo torcer a barra e dizer que o Espiritismo está fazendo tarefa de esclarecimento. Não está. Na hora que você pode fraudar nas reuniões da Sheila, mostra que não tem esclarecimento disso. Então, as 99 verdades e uma mentira já foram para o espaço há muito tempo. Allan Kardec está no buraco há muito tempo. Essa é a minha realidade com o Chico. Agora veja, eu estou calado esses anos todos. Quando ele viveu, eu estou aí. Eu falei para ele, eu não vou falar nada disso. Agora, se amanhã começarem a vir em cima de mim para falar, você sabe, eu vou ser obrigado a abrir um jogo dessa história toda. É o que está acontecendo agora. Vieram em cima de mim, depois do centenário, o homem já dessomou faz 8 anos, essa situação toda, hoje ele está bem, ele cumpriu as coisas que ele queria, eu cumpri a minha tarefa com ele, que era de melhorar o processo da vida dele, de tirar do maior escândalo dele. Esse povo todo está fazendo isso, está fazendo filme, fazendo livro, fazendo reportagem, fazendo artigos e tudo quanto é jeito aí. A maioria está evitando que eu tirei o Chico da pior condição que ele estava na vida dele, sob um escândalo, chorando de dia e de noite lá comigo. E levei para Uberaba, foi eu que levei. Os primeiros 9 postos que levaram para lá, eu tirei dinheiro do meu bolso para fazer aquilo. Eu não tinha muito dinheiro. O povo não sabe disso, mas os amparadores sabem. Emmanuel sabia disso. Esse povo todo sabia disso, por isso que eles me deram força. Agora, vem, esse povo tudo aí interpretando as coisas ao modo deles. Não viveram nada, não viram nada, não estudaram nada. Agora, veja, está tudo igual a turma do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro criou uma escola de mentiraria. Tudo criado por eles. Foi uma vergonha aquilo tudo que eles fizeram. Paulo, e a última questão é que um deles, que mandou as perguntas, comentou que meias verdades são mentiras inteiras. Né? Então, até eu estou de pleno acordo, é o caso de Allan Kardec. Mas nós não podemos, se você começar a ficar e querer a verdade como sendo básica, você não vive com ninguém. Presta atenção. Eu via que o Chico era bem intencionado, estava fazendo bem, melhor que a maioria do povo que eu conhecia, os médicos todos. Eu vou ajudar o homem, por que não? Agora, isso de defeito, quem é que não tem defeito? Essa pessoa que falou, ele é perfeito? Ele é serenão? A verdade é muito difícil. Difícil de falar, difícil de viver, difícil de exemplificar, difícil de comprovar. A gente tem que fazer muita experiência para chegar nisso. A minha vida toda foi baseada nisso. E outra coisa, eu tenho a verdade relativa de ponta. Eu não penso na verdade absoluta, que isso não existe. Mas agora, a verdade relativa daquele momento evolutivo tem. Naquele momento, eu fiz o que eu pude com o Chico Xavier. Agora veja, tudo que ele queria, a gente obteve. O Espiritismo aumentou, nós levamos o Espiritismo para a Europa, para os Estados Unidos, estivemos no Site News juntos, tudo eu falei que eu ia mexer com esses meus amigos dentro da Europa, porque naquela ocasião eu já tinha publicado até artigo meu na Europa. Tivemos com o comandante lá, a turma lá da Rua do Salitre, em Portugal. Implantamos o negócio lá com o nosso amigo, lá nos Estados Unidos, um centro espiritualista. Publicamos um livro lá na Philosophical Library, que é uma das mais sérias e cotadas dos Estados Unidos, nisso. Tem lá o nosso livro, mediúnico, coisa que eles nunca tinham feito. Olha só, o que é que nós não conseguimos dentro disso? Outra coisa, todo o trabalho do Chico aumentou com isso, as nossas assistências, o processo de distribuição de tudo que a gente fazia em matéria de TACOM aumentou demais. O próprio Cruzeiro fez reportagem lá conosco, com 17 mil pessoas que a gente assistia de 3 em 3 meses. Outra coisa também séria, o Chico queria aumentar o número de livros. Comigo as coisas aumentaram demais. Teve ano lá que a gente publicou 17 títulos num ano só. Só para você ter uma ideia. Agora, eu publiquei com ele, em parceria, só eu, 17 livros. Fora isso, eu publiquei mais 9 livros. Ao todo, são 26 que eu publiquei psicografado. Foi livro psicografado.
Agora, o meu problema para essa turma é pensar o seguinte: o que eu queria era trabalhar com intermissivista. No Espiritismo, a maioria não são intermissivistas. Os que eram, saíram de lá e me acompanharam. Intermissivista é aquela consciência que durante a intermissão, antes dele renascer, ele fez o curso intermissivo. São vocês aqui, a maioria são intermissivistas. É isso que interessa. Não é gente de religião, não é gente de iniciação, não é gente de misticismo, é gente de racionalidade. Que estão fazendo a PROEX, a programação especial. Eu estou fazendo o que eu vim cumprir. Agora, o Chico, ele cumpriu tudo. Eu sempre falei, ele é fora de série. Ele é um completista, quer dizer, completou tudo que ele veio fazer dentro da tarefa da consolação, que é a TACOM. A tarefa da consolação tem essas coisas todas. Só esses caras todos aí, as religiões todas estão aí, os governos às vezes estão fazendo. Por exemplo, o Lula, com todo o processo do PT, com toda a corrupção, está fazendo tarefa da consolação. Esse PAC, essas coisas todas, tudo é tarefa da consolação. Não há verdade de ponta nessa história. Não há esclarecimento em nada disso. É tanto que a educação do Brasil está a zero. Estão tentando agora ver se melhora. Estuda por quê? Porque não tem a tarefa de esclarecimento. Está mais ou menos claro aí o que a gente quer? Se esse povo quiser, manda fazer perguntas. O melhor para eles seria eles vir aqui e a gente debater, da boca para o ouvido, olho no olho, mostrar a realidade. Eu estou vivo. Vem aqui esse povo para ver se eu estou gadá, se estou doido, qualquer coisa. Do jeito que eu estava falando aí com o nosso amigo agora há pouco. O problema é esse. Beleza, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que atendeu bem as questões, eu te agradeço aí bastante. Obrigado.